Olá, seguidores. Vamos aqui para o segundo episódio do Diário de um Trader de FIIs. Dessa vez tentei fazer aqui alguns registros melhores, tá? Eu sempre faço trade, esqueço de registrar, tirar o print de como é que tá o book, esse tipo de coisa. E que observação, os trades que eu vou mostrar aqui já tem alguns dias, tá? Na verdade, semanas. Primeiro porque eu me esqueço com preguiça de fazer esse vídeo. Segundo que a intenção aqui não é que vocês repliquem os meus trades que eu mostro aqui nessa série, né? Mas que entendam a lógica por trás dos trades. Também incentivar vocês a pelo menos experimentar operar com os fundos imobiliários. Que é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, se no primeiro vídeo eu comecei com um caso que deu errado, dessa vez vou começar com um caso de bastante sucesso, tá? No caso, meu trade com IFRI 11, o FINFA CDI do Itaú. Então, agora aqui no mês de agosto, recebeu em 75 por cota, aqui no caso referente ao rendimento de julho, né? Datacom no dia 31 de julho. Além disso, também recebeu uma valorização de quase R$ 5 por cota desde meu ponto de compra, que foi aqui 94,26. Deixa eu ver quanto é que está aqui no momento. Aqui tá, no momento que estou gravando, está aqui próximo aos R$ 99. Mas alguns dias atrás já estava batendo aqui nos 99, tá? 99, quase R$ 100. Voltando aqui. Então, e aqui, como é um fundo high grade, né? Um fundo de infra bem high grade, coloquei um pouco mais de peso aqui na minha compra, tá? Fiz aqui uma aquisição que é aqui de quase um pouco mais de 4% de toda a minha carteira, considerando tanto os imobiliários como ações. E, e para não dizerem que sou engenheiro de obra pronta, que estou aqui cantando vitória depois do trade ter dado certo, vocês podem ir lá no Clube FI, tá? Que tem uma postagem minha desde o começo de maio, que no caso 4 de maio, onde já vinha avisando que esse aqui era um caso de estresse passageiro que o fundo estava passando, aquele rendimento não, na verdade não teve rendimento em abril, né? E que não demoraria pelos rendimentos aqui do fundo se recuperassem. Que foi uma postagem logo após aquele estresse inicial. E aqui vocês estão vendo meu controle de fundos comentados lá na série Barganhas Vaciladas. Faço controle aqui para não ficar repetindo o mesmo vídeo com muita frequência, tentar dar uma variada também. E aqui vocês podem ver aqui nessas setas verdes que eu marquei e comentei sobre IFRI 11 6 vezes antes do rendimento mais forte agora de julho ser anunciado. E 4 de maio, logo depois que o rendimento de abril, deve ter avisado aquela coisa passageira, que 25 de maio, 1 de junho, 29 de junho, 6 de julho, 13 de julho, aqui no 10 de agosto já foi depois desse rendimento, né? E, sinceramente, só não comentei mais, esse caso que para mim era muito óbvio, para os vídeos não ficarem muito repetitivos, né? Os vídeos de domingo. Mas para mim era um caso muito óbvio, tá? Muito óbvio mesmo. E aqui, como eu disse, foi um caso bem fácil. Acho que esse tipo de oportunidade, acho que ele não apareceria em ações, tá? Lá o mercado é monitorado bem mais perto, né, por investidores, como assim dizer, mais profissionais, profissionalizados, que estão é, fazendo a única coisa é fazer trade, ficar operando o mercado. Que fundos imobiliários, como é muito dominado por pessoa física ainda por cima, com um posicionamento passivo, acaba que dá brecha para esse tipo de oportunidade, tá? E é por isso que eu falo que fazer trade com fundos imobiliários, fiagos, é bem melhor, tá? Esse tipo de distorção aqui não duraria nem sequer uma única semana aqui no, se fosse com uma ação. Eu lembro que posicionei aqui logo no comecinho, depois, acho que foi no começo de maio, aqui a R$ 94, como eu mostrei para vocês. Desde então o fundo caiu até ainda mais. Chegou aqui, bateu os 93 e alguma coisa. Ficou aqui dando sopa aqui nos R$ 94 durante vários meses. Mas aí só depois o mercado percebeu que, opa, isso aqui é um problema apenas passageiro. Já já ele passa, o fundo volta a pagar bem, já que se trata de um fundo CDI.
E agora, para não dizer que tudo são flores, vou abrir para vocês algumas posições que estou no prejuízo atualmente. Mas antes, peço aqui o seu like, a sua inscrição. E caso tenha interesse em se aprofundar aqui no tema de trade, trade com fundos imobiliários, seja membro nível prêmio aqui do meu clube de membros, tá? Nesse nível você tem acesso a algo do Telegram, onde discutimos oportunidades do mercado em tempo real. Então, por lá é um ambiente ideal para você que quer tirar oportunidades como essa do mercado. Então, foi prometido, aqui está uma das posições que estou com prejuízo atualmente. Importante dizer, são posições em que eu estou no negativo, mas que não realizei prejuízo, né? Ou seja, comprei, a cotação caiu depois, eu simplesmente continuo na cota, continuo com cotas do fundo. E acho que essa daqui é a principal magia do trade com FIIs, né? Se você erra o movimento, se você erra o ponto de entrada, basta largar o fundo lá te pagando rendimentos mensalmente, sem problema algum. Tem alguns casos, como por exemplo aqui em MCRE11, onde os rendimentos já pagaram mais do que 5 vezes o rendimento que eu estou acumulado nele, né? Acho que estou com uns 10 ou 15 centavos de prejuízo, e só de rendimento eu devo ter recebido uns 3 ou 4 vezes mais do que isso. Ruda 11 também, eu sei que os rendimentos já cobrem o prejuízo o prejuízo atual que eu tenho no fundo. Mas que no caso eu não realizo prejuízo, apenas se aparecer uma oportunidade muito óbvia mesmo, aí eu realizo prejuízo em alguns fundos, provavelmente com menor prejuízo, e vou para outro fundo que está aparecendo com oportunidade. Sobre os casos que ainda não performaram conforme eu estava prevendo, CAFOF 11, comentei no primeiro episódio, né? No caso foi comecei a me posicionar em junho, quando a Kinea declarou que ia aumentar o rendimento de 75 centavos para 80. Acabou que a Kinea me deu o bolo aqui no mês de julho, não distribuiu 80 centavos, mas prometeu novamente que agora em agosto tem um rendimento de 80 centavos, né? Então aqui foi um trade que ainda não se concretizou. Ruda 11, eu lembro que aqui eu tentei pegar um recuo de baixa, mais ou menos aqui, acho que tava aqui caindo em 8,69, 8,70, quase 8,70. Eu pensei, opa, vamos bater 8,70 há um tempo atrás, agora tá aqui a 8,20. Talvez compense comprar umas cotas aqui, esperando que ele volte aqui para esse patamar anterior. No entanto, desde então, não saiu do lugar, né? Ficou aqui lateralizando. E então, desde então, aqui desde junho, sigo carregando cotas do fundo. Já recebi rendimento de junho e de julho aqui, que cobrem o prejuízo que eu estou atualmente com ele. Já em MCRE 11, eu me recordo de que estava com muita vontade de pegar o terceiro rendimento do mês com o mesmo dinheiro, o famoso triple yield, tá? Esse double yield já não é muito fácil, um triple yield ainda é mais difícil. É que eu acabei forçando demais a entrada e peguei um ponto de entrada não muito legal, tá? E acabou que sigo aqui no prejuízo com ele desde então, já há alguns meses. Já PMLL11, eu estava esperando a volatilidade desde MOL 11, tá? Volatilidade bem previsível, estava indo e voltando com bastante previsibilidade. Agora que não vai dar porque o gráfico está todo zoado, né? Tá, recentemente entrou na bolsa. Só que aí acabou que os juros dispararam, eu fiquei preso no prejuízo com ele. Sem problemas, deixa aqui me remunerando enquanto isso. O problema do fundo de tijolo é que esse carrego não é tão elevado, né? Enquanto a tese não se concretiza. Ok, seguindo agora voltando agora para os trades de sucesso. Então, aqui é um caso meio antigo, é do dia 16 de julho, quando eu fui muito feliz com o KNHF11. Eu me falei para vocês, casos bem antigos, tá? Eu tava com esse registro aqui, só tava preguiça de estruturar o vídeo para gravar para vocês. Então, esse aqui foi um dia que o fundo tava uma congestão linda, tá? Com ponto com fundo e um topo muito previsível. E aqui acabei fazendo vários trades dentro do mesmo dia, que no caso day trade, tá?
Isso aqui é uma operação que se chama Scalper. Então, isso aqui pode ser que é uma evolução do Day Trade. Day Trade Scalper, você tentar pegar os mínimas variações durante o dia. Então aqui é você tentar tirar cada centavo do book diário. Isso aqui é o tipo de operação que com certeza vai deixar os influenciadores com barone de cabelo em pé, né? Você fazer esse monte de operação durante o dia. Mas aqui isso é coisa bem mais complexa, né? Aqui já é para quem meio que pode ficar por conta de ficar com o home broker ligado. Ou não, né? Porque eu fico aqui produzindo conteúdo, atendendo aqui o pessoal do grupo de trades, do grupo fundamentalista também, atualizando as planilhas, tudo isso enquanto fico operando aqui no home broker sem problema algum. E meu setup, né, coisa de outro mundo, não tem aquele monte de tela, uma tela única que consigo operar, tá? É coisa bem simples, não precisa de nada daquela coisa gigantesca, igual vocês podem ver em alguns lugares, né? Para mim é só meu notebook aqui, com uma única tela, e fico operando. Mas enfim, né, aqui nessa brincadeira com o KNHF11, acabei tirando 1,42 por cota de lucro. E como é o fundo que eu tenho mais confiança, pude colocar mais cotas aqui nessa operação. Inclusive esse trade aqui tem um membro lá do clube, do grupo Telegram, que é especialista, tá? Ele adora fazer esse tipo de operação curta. Ok, continuando com mais alguns exemplos de sucesso. Agora eu vou dar uma acelerada porque o vídeo já está ficando longo. Então, no dia 14 de julho, aqui eu comprei 100 cotas de SNC11, fundo de papel da Suno. Então, aqui comprei logo no pregão de início, no leilão. E o racional aqui era o seguinte: no dia seguinte, dia 15 de julho, seria a data quando ativo. Nos últimos meses, a cotação do fundo estava sempre ultrapassando os R$ 90 na Datacom. Deixa eu até mostrar aqui para vocês os históricos anteriores aqui em SNC11. Então aqui, lembrando que foi um trade de julho, então foi aqui no dia 15 de julho, né? Acabou fechando 39,59, mas se vocês forem ver aqui, estava batendo 92,75, 91,91 em junho. Então foi com base nisso que eu fiz esse posicionamento um dia antes da Datacom. Então aqui eu acreditava que em até 48 horas a cotação poderia bater esse patamar, repetindo o padrão, voltando pelos R$ 90. E aqui está o resultado, aqui no dia seguinte, dia 15 de julho, já tinha colocado parte do lucro no bolso, tinha batido aqui os R$ 90, dia 15 foi a data com do fundo, e no dia 16 de julho consegui um belo double yield aqui, né? Eu consegui vender o fundo na DataX por um preço superior ao que eu tinha comprado antes da Datacom, né? Então aqui 14 foi a compra, dia 15 pagou, dia 16 DataX e vendia a um preço superior, 50 centavos a mais, né? Ainda assim, pegar um rendimento extra e um pouquinho de lucro é excelente. É uma pena que acabei entrando com pouco dinheiro aqui nesse caso, né? Apesar de que meus trades, pegando individualmente, não dão um lucro enorme, sabe? Individualmente. Primeiro, porque meu capital não é lá essas coisas. E segundo, porque eu prefiro apostar nessa tese de ter vários batalhões pequenos tentando fazer vários trades durante um mês. E, inclusive, eu me lembro que eu operava lá um lote de apenas 100 cotas de HBT11 em 2018. Depois foi operando com dois, três lotes daqueles de 100 cotas. Daí, atualmente, eu opero dezenas de lotes pequenos, como esse aqui que acabei de mostrar para vocês, e faço dezenas de trades durante o mês, né? E quando ficar sustentável operar com tantos fundos, aumenta o tamanho do lote. E para aqueles que sempre dizem que trade com FIIs não dá dinheiro, reproduz novamente aqui esse print de um dos investidores lá do meu clube de membros, que tem um capital bem mais elevado, embolsando aqui quase R$ 3.000 com 16 minutos de pregão em HGCR11. Ok, outra operação que abri nesse mesmo dia foi com TEP11, aqui no dia 14 de julho. Por aqui a intenção é aproveitar a volatilidade intradiária do fundo. Aqui no caso, o fundo vinha apresentando um movimento com muito previsível de bater nos 82
e subir até os 83 e cair novamente para 82 e por assim vai. Como a liquidez por aqui é bem reduzida, tem que operar com menos cotas, né? E largar as cotas lá até que sejam executadas. Outra dica muito valiosa é não entrar com todo o seu aporte de uma vez, pois você com um terço ou com metade, depois você vai, se cair mais, você pode colocar mais dinheiro aproveitando a queda. Aqui está o resultado do fundo. 2 dias depois, no dia 16, consegui realizar a primeira venda, mas daí recomprei novamente no mesmo dia, né? Subiu aqui de 82,12, vende aqui a 83. No mesmo dia, 16 minutos depois, recomprei a 82. Daí acabou que nos dias seguintes, cadê? Não, cadê? Faltou aqui, tá? Mas enfim, acho que no dia 21 de julho eu acabei por vender a posição aqui no mais ou menos no mesmo preço em que eu tinha comprado. Voltei a fazer isso, vendendo 0 a 0, por conta dos juros futuros estavam subindo bastante. Então eu vi que a possibilidade dos fundos de tijolos derreterem. Então decidi aqui pegar o dinheiro e aumentar meu aporte em KNHF11 nessa primeira operação aqui que vocês estão vendo, né? Resolvi aumentar aqui o aporte que estava dando bem certo, aqui só operar essa volatilidade. E, enfim, é isso. A intenção aqui, como eu disse, é desmistificar essa groselha de que fundo imobiliário é somente para renda, né? Dá para tirar bastante dinheiro aqui girando as cotas. Então foi isso, galera. Peço seu like, se inscreva no canal, conheçam o clube de membros. Acesse o primeiro link na descrição. E lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.